Olá! E o nosso tema hoje vai tratar dos distúrbios alimentares. Estima-se que mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo sejam afetadas por alguma forma de distúrbio nas principais refeições ou mesmo no intervalo entre elas. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a professora Luara Almeida, ela que é professora de nutrição da Unip. Seja muito bem-vinda, professora Luara. A senhora tem um segundo sobrenome que eu fiquei muito curiosa, eu fiquei em dúvida da pronúncia e eu queria que você falasse de onde vem esse seu segundo sobrenome. Olá, Malu. Meu sobrenome é Bellinghausen, é um sobrenome de origem alemã. Tem uma pronúncia e uma forma de soletrar também complicada, mas é bonita, é elegante. É, achei bem bonita. Ô, Obrigada. professora Luara, eu queria começar essa nossa conversa te perguntando o seguinte, quer dizer, quando você fala de transtornos alimentares, eu queria entender por onde ele começa, onde a gente nota que estamos com alguma dificuldade na alimentação que se configuraria como um transtorno. Os transtornos, eles são vários, diversos, podemos dizer que são multifacetados, né? E também afetam as pessoas em formas individuais, podemos dizer assim. Eles estão agrupados, né, em algumas classes de transtornos, mas são classificados como problemas de saúde mental, né? Não são problemas somente de ordem alimentar. Então, existe um componente psíquico por trás dos transtornos alimentares e que refletem, então, nos comportamentos alimentares, na relação da pessoa, do indivíduo com a alimentação e também com a corporalidade. De uma forma geral, a gente pode procurar perceber quando as preocupações com a alimentação começam a ficar excessivas, né? Começam a transpassar a normalidade. Né? Como os transtornos são de várias formas, são vários tipos de transtornos, nem sempre essas alterações do comportamento alimentar vão refletir na imagem corporal, na perda de peso ou no ganho de peso. Depende do tipo de transtorno e depende também da gravidade desse transtorno. Né? Mas para a gente conseguir generalizar, mudanças de comportamento alimentar excessivas ou muito marcadas, muito singulares, podem sinalizar a presença de um transtorno alimentar. Agora, quando é que a gente começa a observar que o alimento e o comportamento eles se misturam no nosso corpo e a gente começa a verificar que algo não vai bem, que algo não está no caminho certo? Uhum. A alimentação e o comportamento, elas estão interligadas a todo momento, né? Alimentar-se não é um ato isolado na vida de uma pessoa. A alimentação, ela está atravessada por um conjunto de fatores emocionais, sociais, sobre o conhecimento com relação à alimentação e também pelas informações externas. Então, no momento que essa relação corpo, alimento, emoção começa a ficar balançada, né? E o próprio indivíduo começa a ter essa percepção de que a alimentação é uma preocupação excessiva no meu cotidiano. Eu estou a todo momento preocupado ou preocupada com o que eu vou alimentar, de que forma, o que vai ter na minha refeição, a quantidade ou a qualidade, como isso vai afetar o meu corpo, se vai engordar, se vai emagrecer. Quando essas preocupações sobre essa relação
comida, corpo e a emoção passando por isso conjuntamente ficam excessivas, ficam exacerbadas, então, novamente, pode ter alguma coisa errada acontecendo, né? Quais são os principais tipos de distúrbios hoje? Os mais conhecidos, né, os clássicos, a anorexia nervosa, o transtorno da bulimia e da compulsão alimentar são os mais frequentes, né, são os mais observados na população. A anorexia nervosa, então, ela vai levar o indivíduo a reduzir de forma drástica a sua ingestão alimentar, a sua ingestão calórica. Isso vai ter uma consequência no peso corporal, e outros agravos à saúde, um conjunto de agravantes aí à saúde. De uma forma geral, tanto a anorexia quanto a bulimia são mais frequentes em mulheres, e a idade, né, de acometimento é na adolescência. De uma forma geral, né? Mas também pode se iniciar esses dois transtornos na vida adulta e também são observados em homens, não são problemas exclusivos das mulheres. Então, eles transpassam aí as categorias de idade e de gênero. A bulimia, ela tem um conjunto, né, de comportamentos relacionados com atitudes de compulsão alimentar, comportamentos de compulsão, de comer excessivo, comer sem controle, e depois métodos ou formas de compensação, né? São algumas. Então, uma busca por uma atividade física extrema e extenuante para compensar aquela ingestão calórica, ou a provocar vômitos, ou utilização de laxantes. Então, é um comer excessivo seguido de um mecanismo compensatório, né? Não necessariamente as duas coisas acontecem concomitantes ou tão mecanicamente assim, mas é mais frequentemente descrito na literatura. E os transtornos de compulsão alimentar, eles se dão por esses episódios de comer excessivo, comer descontrolado, muitas vezes passando muito o ponto da sensação de saciedade. Esses são os três transtornos de maior prevalência e descritos na literatura. Então, mas eu queria entender, Luara, quando uma pessoa, por exemplo, ela tem essa questão, né, de comer excessivamente, vamos pegar esse exemplo. O que sente uma pessoa como essa, ou o contrário também, né? Por exemplo, se ela não come, qual é a relação, né? Porque eu queria entender o mecanismo mental que vai dentro de uma pessoa quando ela se relaciona dessa forma com o alimento. São relações bem complexas e individuais. É difícil a gente falar do que está por trás, né, dos sentimentos que levam a pessoa a tomar um tipo ou outro de comportamento que podem vir a ser um transtorno porque tem um componente individual, né? Mas os transtornos alimentares, eles podem estar, primeiramente, relacionados com transtornos de imagem corporal, uma relação disfuncional entre imagem corporal, autopercepção da imagem corporal, com a alimentação e os sentimentos e as emoções, né? Então, vamos pensar na anorexia. Então, a menina ou a mulher começa a ter uma certa fobia, a gente pode até trazer esse termo, né? Um medo de comer sem ter o controle, ou uma necessidade extrema de controle sobre o que ela consome, em função de uma autopercepção alterada da sua imagem corporal, ou uma
uma necessidade de controle sobre o seu ganho de peso corporal, mas que está muito para além do que a gente pode pensar num controle de peso corporal de forma saudável. Né? Então, é realmente uma relação transtornada dessa imagem corporal, essa autopercepção da imagem corporal com a alimentação. Então, essa menina começa a buscar restrições severas de sua alimentação. E aí os sentimentos são diversos, né? E a anorexia está muito relacionada com essa percepção, um distúrbio da autopercepção da imagem corporal. A imagem corporal, essa autopercepção da imagem corporal, ela se dá também por um conjunto de fatores que a gente pode pensar naquilo que a pessoa realmente enxerga no espelho, né, o reflexo no espelho, a forma como olha o seu corpo e percebe o seu formato corporal. Essa percepção da imagem real, ela está influenciada por valores pessoais que foram construídos ao longo da vida, por experiências pessoais, né? Então, experiências prévias que podem podem estar influenciando essa percepção, e influências externas, como, por exemplo, as mídias sociais, os padrões de beleza. Então, esse conjunto pode ser uma mulher, uma menina que tem um peso adequado, mas no momento que ela se olha no espelho, ela se enxerga de forma alterada. E isso vai trazer uma disfunção na sua relação com a imagem corporal e, consequentemente, com a alimentação. Agora, por 2 vezes você trouxe aí a figura feminina. São questões que aparecem com mais prevalência entre as mulheres, ou os homens também são acometidos por esse tipo de questão, de conflito? Eu não sei como é que a gente classifica. É uma doença, professora? Não. É uma doença. São doenças de ordem da saúde mental, né? São transtornos e, sim, são tratados como uma doença. Inclusive, o tratamento exige equipe multiprofissional, né? Médico, nutricionista, muitas vezes um fisioterapeuta, então um conjunto de profissionais, psicólogo, terapeuta, para tratar da doença. Para manter sob controle, né? Aí, voltando à sua pergunta, Malu, esses transtornos alimentares, eles são mais frequentes entre mulheres, tem até algumas questões socioculturais, históricas, né, sobre a forma como o corpo da mulher é visto e valorizado na sociedade, essa relação social do corpo feminino tá mais atrelada com a gênese, né, a ocorrência desses transtornos alimentares. Mas a frequência entre homens vem aumentando, tanto desses transtornos classicamente descritos, mas como a imagem corporal socialmente aceita, ela também vem se transformando na sociedade, né? Isso tanto para a mulher quanto para o homem. O corpo padrão ideal da mulher, se a gente pegar lá no século passado, no início do século passado, era até uma imagem corporal de uma mulher mais cheia. Depois teve aquela fase lá no início dos anos 90, que as modelos de passarela, né, e de capa de revista eram magérrimas, e aí veio essa chamada ditadura da magreza, colocando então como padrão da mulher perfeita, da mulher ideal, essa mulher extremamente magra. E agora a gente já está no momento que esse padrão corporal é um padrão com maior volume de massa muscular, de músculos definidos. E falando dos valores sociais atrelados a essa imagem corporal, né? O que se tem assim colocado,
né, subliminar na sociedade é que esse corpo musculoso, definido, magro, mas ao mesmo tempo forte, ele está mais associado com o sucesso profissional, o sucesso nas relações amorosas, nas relações afetivas, até mesmo nas relações familiares. Não que isso seja verdade, mas são construções sociais e que vão, então, intermeando o psique das pessoas, e daí, atualmente, tanto das mulheres quanto dos homens. Então, os homens também, atualmente, podem apresentar comportamentos alimentares transtornados, comportamentos relacionados à prática de atividade física, buscando esse padrão, esse estereótipo, e que podem, sim, chegar em alguns tipos de transtornos alimentares. Ô, professora, e a relação que a gente tem com o alimento, ela de alguma forma, essa é uma relação de afeto? O que que a gente nutre, pegando aí um gancho, o que que a gente nutre pelo alimento, do ponto de vista aí psicológico, né? Tentando entender um pouquinho essas questões que nós estamos tratando. Totalmente, né? O alimento, ele é afeto. Os nutricionistas, a gente tem uma formação muito biológica sobre o corpo humano e alimento, e às vezes uma tendência de falar mais sobre os nutrientes. Mas se a gente for pensar no início da alimentação, né, do ser humano, o primeiro alimento geralmente é aquele dado pela mãe, e se nós formos pensar no ato da amamentação, a amamentação no peito, né, no seio materno, ou até mesmo aquela mamadeira que a mãe aconchegue, dá ao bebê com muito amor e carinho, é um momento de afeto. Então, a relação do ser humano com o alimento se inicia aí, nesse momento, que ele está tendo o seu contato com o mundo exterior, o mundo da vida extraútero, e que o ato do ser humano se alimentar, do bebê se alimentar, ele está atrelado com uma relação de afeto. Então, o bebê ele se sente cuidado, se sente acolhido, se sente saciado de algo que estava incomodando, né, a dor da fome. Então, ela é apartada por esse colo materno, o colo de quem cuida, e junto com isso vem o alimento. Então, desde a nossa primeira alimentação na vida, o alimento ele vem repleto de valores afetivos. Isso vai se construindo ao longo de toda a vida. Então, essa alimentação afetiva, ela é o leite materno, mas é também aquele prato de arroz e feijão, quando a gente chega em casa para almoçar, da escola, a criança, né, que chega em casa para almoçar e está a família reunida na mesa, e então aquele gosto de comida de casa, de comida caseira. É também o bolinho de chuva que a vovó fez numa tarde prazerosa de convivência familiar. É também comida afetiva, o jantar romântico que o namorado levou a namorada, então aquele sabor daquele jantar, daquele vinho, fica marcado como referência de um momento afetivo na vida da pessoa. Então, são vários momentos que esse alimento é amor, é carinho, é alegria, é compartilhamento, né, de afetos. Ah, e é tão bonitinho, né? Você falando, eu fiquei imaginando assim, né? Você chegando em casa, aquele cheiro de arroz ou de feijão, né? Sabe, só aquele aroma, né? Que chega, assim, chegando da escola cansado e não sei o que, aí você sente, né? Um cheiro de bife, Cheiro sei de lá, comida de mãe, né? de mãe, cheiro, quer dizer, tem toda uma relação de afeto, né, Luara? E é tão bonito ver você falar disso. Aí eu queria, assim, entender quando é que ele tudo isso, essa relação tão bonita, quando é que ele vira a chavinha para se tornar uma doença? Uhum. É difícil a gente generalizar, como eu já disse, mas são
muitas vezes vivências que vão passando na vida da pessoa e que vem muitas vezes com amadurecimento, por isso que muitas vezes eclode no momento da adolescência, que há toda uma mudança sobre as relações sociais, sobre as relações afetivas e sobre as relações com a corporalidade, né? Então, essa mudança corporal que é característica da adolescência, muitas vezes pode ser conflituosa, porque não é só a mudança corporal, é a mudança psíquica também, é a mudança social, é a mudança do papel social, dessa criança que passa a assumir mais responsabilidades, que passa a ter um outro tipo de convívio social, que passa a estar mais exposta aos julgamentos externos, que passa a ter mais necessidade de ter a aceitação pelo grupo. Então, esses valores que vêm das influências externas passam também a ter um peso maior, né, para essa menina, para esse menino que está nessa fase de transição. Falo da adolescência, mas isso também pode eclodir na vida adulta, não necessariamente vai eclodir na adolescência. Pode ser mais tarde, pode ser tardio, mas que está sempre muito relacionado com as relações sociais, né? Com a forma de relação social, e também com experiências vividas, com experiências passadas. Então, muitas vezes, situações... vou dar exemplos aqui fortes, né? Mas situações de abuso, de assédio, que podem impactar essa relação com o corpo, a forma como o meu corpo se coloca no mundo, pode estar afetando as minhas relações sociais. Isso vai levar a um transtorno sobre a imagem corporal. E, consequentemente, vai mudar a relação com a alimentação, já que as três coisas estão muito interligadas. E isso você falou da questão social, professora, não te cortando, mas assim, quando você fala da questão social, eu fiquei pensando, né, que você olha o outro modelo, você vê a amiguinha, o amiguinho, aquele modelo que está sempre exposto. E também, eu acho que tem uma questão cultural. Quando você falava lá atrás da questão assim, do modelo, né? Mas eu fiquei pensando, uma mulher indiana tem o corpo diferente de uma mulher francesa. Não sei, isso para ficar aí num exemplo muito simples. Mas também pensei o seguinte, falando das expressões, né? Porque, por exemplo, às vezes você fala, cheio de gordices, é magro de ruim, sabe? Tem algumas idiosincrasias, né, que vêm à tona e eu acho que, na verdade, faz aumentar esse quadro, né? Ele deixa ainda mais grave esse quadro da doença, não, professora? Sem dúvida, com certeza. Há muitos julgamentos, né, sobre o comer e a expressão do corpo, como esse comer reflete na expressão corporal. E, ao mesmo tempo, essa cobrança, né, uma hipervalorização, acho que talvez seja esse o termo, uma hipervalorização do corpo magro. E isso leva a esse excesso de julgamento sobre o comer. É como se essa necessidade do corpo magro tivesse acima do prazer de comer ou de ter uma boa relação com a alimentação. Então, em muitos momentos, a nossa sociedade ela tem uma postura gordofóbica, né? As pessoas têm esse tipo de julgar sobre comer. Isso certamente piora a situação, né? Sem dúvida, se é uma pessoa que já está mais sensibilizada, que já tem alguma questão com isso, e é submetida a um julgamento desse tipo, isso vai criando raízes para
poder aflorar em um transtorno. Sim, Luara, porque parece que de um tempo para cá, por exemplo, se eu ouvir falar em novo estilo de vida, dieta, detox, né, intolerância, né, ao glúten, à lactose, eu estava vendo, conversando com uma pessoa ontem assim, conheço ela há muitos anos, nunca teve. Agora ela disse que estava intolerante à lactose e já passou mal no mesmo dia. Eu fiquei surpresa, falei, realmente parece que é um dado de realidade desses nossos dias mesmo, não, Luara? Sim, Malu, certamente a gente vive um boom, né, de questões alimentares. A gente vive um grande momento das pessoas prestando mais atenção na alimentação e também, novamente, muito influenciadas por fatores externos, né? Tem algumas questões que a gente pode considerar sobre isso, o próprio avanço do conhecimento, o avanço da ciência sobre essas intolerâncias. Então, uma melhora dos métodos de diagnóstico para sensibilidade ao glúten, intolerância à lactose. Então, muitas vezes a pessoa já tinha ali um mal-estar, né, se sentia mal, mas não sabia exatamente o que era. Hoje em dia, esse diagnóstico ele é mais fácil de se obter, né? Mas essas intolerâncias elas têm baixa incidência na população, né? A gente não pode generalizar que qualquer mal-estar é uma intolerância, é uma questão alimentar. Por outro lado, a nossa alimentação ela também está mais carregada de componentes que talvez não sejam tão usuais para o nosso organismo. Os aditivos dos produtos industrializados, a própria transgenicidade, né, os alimentos que são modificados geneticamente, o excesso de agrotóxicos que vem já desde o plantio. Então, de uma certa forma, isso pode aumentar a sensibilidade intestinal e levar a intolerâncias. Mas o que eu vejo é mais uma questão de modismo alimentar mesmo, né? De uma necessidade de rotular, de colocar uma dieta, ou de colocar um alimento milagroso, uma dieta milagrosa para defender a saúde. E aí que está a grande questão, né? Uma alimentação saudável, promotora de saúde, ela é muito mais simples do que se imagina. Basta nós termos uma alimentação aí baseada nos alimentos in natura, rica em frutas, em verduras. Se for possível, o orgânico, sem agrotóxico, melhor ainda. E evitar os alimentos ultraprocessados, que são esses que têm excessos de aditivos, de conservantes, de corantes, de gordura trans, de açúcar, e que podem levar, sim, a problemas de saúde. Então, são coisas que vão se interligando aí. O avanço do conhecimento sobre a nutrição, tem até um autor americano que cunhou um termo chamado nutricionismo, que é esse excesso de termos de nutrição que acabam caindo aí num domínio comum e principalmente são utilizados pelo marketing da indústria de alimentos, né? O Michael Pollan que cunhou esse termo. Então, na verdade, a alimentação saudável ela não tem segredo, ela não precisa desses rótulos, e ela precisa do afeto, né? Então, aquele prato de arroz, feijão, bife, salada e um vegetal refogado e uma fruta de sobremesa é o grande segredo da alimentação saudável, a alimentação tradicional da família brasileira. Sem contar que o arroz e o feijão parece que eles viraram, sabe, os vilões, né? Antes do dia para a noite, né? E às vezes, assim, é tão bom, né? A gente falava do cheirinho, né? Da comida da mãe quando a gente chega em casa. Então, acho que isso também se afeta também, né? Não pode fazer mal, né? Agora, a quantidade, não sei, quer dizer, aí é a nutricionista que tem a palavra. O arroz e feijão, ele além de ser uma combinação tradicional, né, um marco da cultura alimentar brasileira, tem uma propriedade, a combinação arroz e feijão, porque nós combinamos um cereal, que é o arroz, com uma leguminosa, que é o feijão.
e assim há o fornecimento dos aminoácidos essenciais. Então, a gente consegue fornecer a quantidade e a qualidade de proteínas necessárias para o indivíduo por essa combinação de arroz com feijão. O arroz também é uma excelente fonte de carboidrato, tem um bom teor de fibras, principalmente se for o arroz integral. Então, é um alimento bastante saudável que vai fornecer energia para as nossas atividades diárias. E o feijão, né, além desse teor de aminoácidos, um conteúdo de ferro, fibras, bastante fibras solúveis e insolúveis, então que vão aí auxiliar no funcionamento intestinal, vão promover uma melhora da microbiota intestinal, rico em vitaminas do complexo B, alimento riquíssimo nutricionalmente. E mais recentemente têm sido feitos muitos estudos, muitas pesquisas sobre os feijões, né? Porque no Brasil a gente tem os feijões mais conhecidos e consumidos, como feijão preto, feijão carioca, mas nós temos uma grande diversidade de feijões. Tem as favas, a soja, que é também um tipo de leguminosa, e feijões de vários tipos. E então os estudos têm se debruçado para conhecer os chamados compostos bioativos do feijão. Então, para além dos aminoácidos, das fibras, das vitaminas e dos minerais, existem um outro grupo de componentes químicos no feijão que estão associados com proteção à saúde, com ação antioxidante, enfim, uma série de ações aí. Tem alguns compostos que ajudam a regular a absorção de glicose, então ajudam no controle da glicemia, as fibras que ajudam a controlar o colesterol. Então, o feijão ele tem muito mais elementos protetores e promotores da saúde do que o contrário. Aliás, não tem nada contra o feijão, né? O feijão não fala mal de ninguém. Pelo contrário, deve ser valorizado, não há motivos para vilanizar o nosso feijão com arroz. Muito bem, Luara, foi uma conversa super agradável. Muito obrigada pela sua partilha, pelos seus conhecimentos aqui e até uma próxima. Eu que agradeço, Malu, foi um prazer estar com vocês. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.